Olá, esse é o Pod Guru, o seu podcast da Tech Guru. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo a mais um Meetup. Eu sou Marcos Barbosa e nós seguimos juntos aqui para nesse bate-papo que hoje é tudo sobre o Firebird 4 e a sua verdadeira capacidade. Esse é um tema muito interessante para você que busca atualizar a sua versão do Firebird, sabendo também o que há de novidade no novo release, além de tirar suas dúvidas sobre a verdadeira capacidade do banco de dados Firebird. Então, se esse é o seu caso, hoje nós trazemos todos os detalhes para você. E participando do nosso evento mais uma vez, e fazia tempo que ele não participava aqui com a gente, inclusive foi o primeiro especialista que eu tive a oportunidade de entrevistar e que hoje retorna ao Meetup. Nós estamos falando do especialista DBA em Firebird, Edson Gregório, que já vai estar aqui com a gente ao vivo, tá certo? Ele vai responder a perguntas como: quais inovações e diferenciais posso encontrar na versão Firebird, o release que saiu em dezembro 4.01, como configurar e programar backups e muitas outras perguntas. Chega de espera, então a gente recebe Edson Gregório. Boa tarde, Edson, tudo bem com você? Como vai? Boa tarde, Marcos, beleza? Tudo jóia por aqui, por aí, eu espero que esteja tudo bem, né? E boa tarde aí, tudo pessoal, jóia. Sejam todos bem-vindos, obrigado por vir prestigiar aí o evento, é sempre um prazer estar por aqui. E a gente começa, então, o nosso bate-papo com o Gregório, né? Com uma tradicional, né? Nossa tradicional rodada de perguntas aqui. Vamos à primeira pergunta, que já é para a gente dar play aqui no nosso bate-papo de hoje, que é: quais inovações e diferenciais podemos encontrar na nova versão do Firebird 4.01? Tem bastante coisa, na verdade. Eu até deixei uma lista aqui pronta para poder falar sobre isso. A versão 4.0 é o que veio muita inovação. E a 4.0.1 é aquela versão que todo mundo espera para poder fazer a migração da base. Por quê? Porque tem inúmeras correções de erros que o pessoal vai reportando e eles vão corrigindo. Então, sobre replicação de dados, que é o que veio forte na versão 4.0, já tem vários erros de replicação, inclusive um deles eu que reportei para o pessoal lá, que era duplicação de chave, alguma coisa assim. Então já teve correções nesse nível. Recursos de cursores, para quem utiliza cursor na hora de fazer update ou navegação de cursores, às vezes, dependendo da situação, acontecia crash do serviço, que ele parava, certo? Na versão 4.0, isso foi corrigido. Restauração de backup, para quem vem lá da versão 2.5 e quer migrar direto para 4.0, às vezes acontecia algum tipo de problema de overflow de string, então isso já foi corrigido. Então, se você quer pular direto da 2.5 para 4.0, já vai direto para 4.0.1 para evitar qualquer tipo de problema, certo? Gerenciamento de uso de memória, teve melhorias nessa situação para que ele economize memória também, ou seja, economizando memória, acaba que ganha mais performance, né? Permissionamento, então, teve questões de correções de permissionamento que eram dados dentro da base de dados. Comando similar to, para quem usa esse daqui, ó, ou quem não usa, o comando similar to, ele interpreta a expressão regular, tá? Então, no Firebird tem também interpretação de expressão regular já há bastante tempo. E teve, além de melhoria de performance, teve correção de alguns erros de interpretação no momento que você criava uma variável para poder alimentar a sua expressão regular. Então, ao invés de colocar o texto fixo, você acabava colocando uma variável, por exemplo, e aí acontecia algum tipo de erro lá de interpretação, certo? Execução de triggers de delete em views. Isso aqui foi uma coisa que foi identificada na versão 4.0 também, que quando você tem uma view onde você tenta deletar um registro que foi resultado dela, do select dela, se você tenta fazer um delete de vários registros, por exemplo, que retornou dessa view, ele executava a trigger de delete uma vez só, certo? Só que isso só em situações onde você tentava fazer um delete a partir de resultados de uma view. E aí, isso já foi corrigido também. Então, são coisas bem raras de acontecer, mas são corrigidas. Packages, agora, tem correções também em funções aninhadas. Então, não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente trabalha com PSQL, existe a possibilidade de, dentro de uma procedure ou dentro de uma trigger, conseguir fazer a criação de uma procedure dentro dessa procedure ou uma function dentro dessa procedure, certo? Então, você consegue fazer alinhamento de funções lá dentro e essas
esses alinhamentos tinham alguns detalhezinhos para poder ser revisto em packages. Packages é um recurso novo do Firebird 3.0, certo? Alguns pontos de deadlock, isso tinha alguns detalhezinhos que foi revisto e foi corrigido. Window Functions foi melhorado também, então para quem utiliza, quem não utiliza, eu recomendo já começar a estudar sobre Window Functions desde a versão 3.0. Na versão 4 tem mais melhorias em cima disso e na 4.01 mais correções também. Deixa eu ver aqui, ó. Commit Retaining em tabelas temporárias, estava tendo algum tipo de problema também, foi corrigido. Conexão encriptada, algumas vezes acontecia erro de autenticação de usuário, certo? Então, quando você marca lá no firebird.conf que você quer que a conexão seja encriptada, aí, às vezes, acontecia isso. Travamento de conexão com tráfego de muitos dados, para quando você trafega muita informação mesmo, para cima de 256 GB, ele travava o serviço. E travamento de serviço quando trabalhando com base corrompida. Então, imagina que você tem um servidor, no caso, Saving Cloud é um exemplo bom. Por quê? Você tem um servidor e tem várias bases lá dentro. Só que se uma base corrompe por qualquer motivo, sei lá, má utilização, qualquer motivo que dê problema lá em uma base de dados, o serviço poderia travar. Não é que ia travar, mas poderia travar. E aí todos os bancos iriam ficar parados. Então, dessa lista aqui, eu separei os principais erros que foram corrigidos. Tem muito mais coisa que foi corrigida e melhorias também que foram implementadas, principalmente quando trabalha com outros drivers além da FB Client, mas eu resumi aqui o que é mais importante para a gente poder passar aqui, certo? Se tá certo. A gente segue aqui então com o nosso bate-papo com as perguntas a respeito disso. A capacidade de armazenamento ainda é um problema para usuários Firebird ou é um mito? Isso é mito, na verdade. Porque acontece no canal, às vezes a pessoa chega e fala assim, eu tô com um banco de dados aqui, ele já tá grande, tá com 5 GB e tá lento. Aí você vai ver que, na verdade, o 5 GB é um bebezinho, né? Tá engatinhando, é um banquinho pequeno, bem pequeno mesmo. Só que o problema da lentidão vai ver outras coisas. Sobre capacidade máxima de performance na versão 4.0 do Firebird, hoje em dia, um banco de dados pode ter 128 terabytes, certo? Então, 128 terabytes para você estourar essa quantidade é muita informação, né? E, no caso, aproveitando a capacidade de uma única tabela no Firebird, é de 18 terabytes, certo? Uma única tabela. Então, cada tabela pode ter 18 terabytes no máximo, certo? Então, cara, eu nunca vi um banco de dados de mais de 1 tera. Eu nunca vi, né? Já vi de gigas, né? Quase 400, 500 gigas. Mas de mais de tera eu nunca vi. Imagina 18 tera, né? Que é o tamanho de uma tabela. Imagina 128 tera, que é o tamanho do banco inteiro. Então, é mito. Maravilha. É indicado salvar arquivos XML de NFE, a nota fiscal eletrônica, emitida em um banco Firebird? Quais dificuldades posso encontrar? Eu com certeza guardaria dentro do banco. Por quê? Primeiro que arquivo XML NFE é um arquivo que você precisa ter ele guardado por pelo menos 5 anos. Isso não mudou desde quando eu soube dessa informação. Pelo menos 5 anos. Sim. Você pode colocar dentro de uma pasta da rede? Pode, só que aí você tem que compartilhar essa pasta da rede em algum lugar para você poder capturar esse arquivo. Com quantas máquinas? Várias, talvez. E aí é mais uma configuração que você tem que fazer. Se você guardar dentro do banco de dados, primeiro que você, da forma mais simples possível, você pode gravar em campo blob do tipo texto. Grava o texto puro lá dentro do XML e pronto, está armazenado. Aí tem pessoas que falam assim, mas incha demais o banco de dados. Mas se não inchar o banco de dados, incha o disco. Então, daria praticamente na mesma. Mas uma das coisas que as pessoas costumam fazer é o quê? Antes de gravar o XML no banco de dados, utiliza uma DLL, que você, na linguagem de programação mesmo, que faça a compactação desse arquivo. Arquivo texto, quando você compacta, baixa aí 10 para 10% do tamanho total, né? Então, mais ou menos. Então, você pega esse arquivo compactado e depois grava no banco de dados. Então, quantidade de espaço que ele vai ocupar dentro do banco é mínima. Assim, as pessoas dizem, vai aumentar o tempo de backup? Vai aumentar. Só que você sabe que a informação está segura lá dentro. Se um dia você acessar o seu sistema lá, o banco de dados está intacto, mas vai ver os arquivos
da pasta alguém mexeu e sumiu algum arquivo, então se você não tiver o backup agora da Saving Cloud aí, complicou, né? Porque aí você não consegue recuperar mais. Nós vamos então para mais uma pergunta, que é: é possível inserir instrução SQL em banco de dados Firebird recém-criado, usando apenas DLLs do servidor incorporado? Sim. Bom, sobre incorporado eu entendo embarcado, né? Que é aquela versão que a partir da 3.0 vem tudo junto na mesma instalação, tá? Muda só o protocolo de acesso. Então, quero dizer o seguinte: versão 2.5 anteriores você tinha lá, para quem não sabe o que é servidor embarcado, né? Versão 2.5 anteriores você tinha duas instalações, caso você quisesse. Uma instalação que é para multiusuário, uma que é para monousuário, aquela versão que você só vai ter um banco de dados pequeno junto da mesma máquina que está a aplicação, ninguém mais vai acessar, é só para guardar algumas configurações, alguma coisa assim. Então, versão embarcada passou a ser distribuída junto na mesma instalação do Firebird 3.0 em diante, certo? Não precisa baixar duas coisas separadas. Então, lá no IBExpert, onde você coloca lá o servidor, se ele é remoto ou é local, a partir da 3.0, quando você coloca local, ele entende que você quer acessar de forma embarcada, de um usuário só. No caso de multiusuário, você precisa colocar remoto, mesmo que seja na mesma máquina. Daí você coloca remote 127.0.0.1 no servidor, né? No IP do servidor. Então, ele tem essa diferença. No caso de utilizar só essas DLLs ou alguns arquivos necessários de forma embarcada para poder rodar scripts, consegue sem problema nenhum, tá? Então, inclusive, se você tiver dentro do servidor, lá no shell do Linux, por exemplo, nesse da Saving Cloud, tá lá no shell do Linux, acessa lá o ISQL, por mais que o serviço está instalado, você consegue fazer uma conexão nesse, partindo de dentro do próprio servidor, consegue acessar o banco de dados, utilizando o usuário sysdba, rodando qualquer script lá dentro, certo? E aí, nesse caso, de forma embarcada, só um acesso é permitido por vez, beleza? Então, tem como fazer sim. Daria para elencar 5 vantagens do Firebird 4 sobre o 2.5? Nossa, tem várias vantagens, tá? A primeira delas, replicação. Firebird 2.5 passa longe de ter replicação nativa, né? Replicação eu já testei, fiz vários testes de replicação, coloquei vídeo no canal, tudo. Então, vou tentar pensar em 5 aqui, tá? Replicação, a utilização de window functions está muito legal dentro do Firebird 4. E, cara, por mais que você veja assim, é só um parâmetro, é só um recurso novo. Não é, cara, não é. Tem muito relatório que eu consigo fazer. Curva ABC, por exemplo, é um dos relatórios que eu consigo fazer que fica inviável fazer de outra forma, usando só SQL, por exemplo, no Firebird 3 para trás, certo? No Firebird 2.5 para trás. Com a utilização de window functions, com um select você consegue fazer 2.5 para trás. Para ficar performático, é só com PSQL, certo? Então você precisa ter mais conhecimento aí. O Window Functions resolve isso rápido. Então, vamos lá. Replicação, Window Functions, a velocidade do otimizador melhorou, a interpretação do otimizador. Isso porque eu já cheguei a fazer testes. Por exemplo, a mesma consulta quando você utiliza... sabe quando você faz assim, select asterisco from qualquer tabela, where 2 pontos, parâmetro igual a S, end, código maior que não sei o que, sabe? Então, você coloca um parâmetro que é solicitado em tela para o usuário no meio de uma instrução de where. Isso no 2.5 é mais lento do que no 4.0. No 2.5, ele acaba fazendo uma leitura de todos os registros da tabela, independente de quantos tenha. No 4.0, se não me engano é isso, tá? No 4.0, ele faz a leitura só daqueles registros que você filtrou, mesmo que você tenha um parâmetro que é digitado pelo usuário. Então faz total diferença você ter... só o fato de migrar pode ter consulta que passe a ficar rápida do nada, sabe? Só do nada não, né? Depois da migração. Então, vamos lá, foram 3. Falei de replicação, de window function, de velocidade do otimizador. Velocidade de tráfego de rede ficou muito mais rápido, principalmente por conta de tratamento de campo nulo, campo blob, melhorou bastante em relação a campo nulo, na verdade, campo varchar,
melhorou bastante o tráfego de rede. Se você está em ambiente local, você não sente tanta diferença. Mas em nuvem, faz total diferença. Isso, na verdade, veio do 3.0 em diante, certo? Que eles conseguiram monitorar a quantidade de mensagens que trafegava na rede entre o cliente e o server. No 2.5 era uma quantidade lá. No 3.0 diminuiu muito essa quantidade e começou a ficar mais silencioso o Firebird, vamos dizer assim. Então, se ele tem que fazer menos viagens na rede, ele consegue, com inclusive quantidade de dados menores, ele consegue trabalhar mais rápido, né? Então foram 4, né? Mais uma, deixa eu ver. Espera aí que eu vou lembrar. Ó, o Léo Boita disse o seguinte, ele falou que a velocidade é absurdamente maior entre essas versões. Então, já tem um feedback aqui. Então, já realmente, a velocidade do otimizador ela ficou muito maior, tanto em otimização de consulta quanto em rede. Que mais? Tem mais, cara. Deixa eu ver se eu lembro de alguma aqui. Eu cheguei a fazer eu faço vídeos direto no canal, né? Sobre velocidade, principalmente. Achei. Uma das coisas que tem, que aumenta bastante, que dá uma vantagem muito maior no Firebird 4.0, e essa não existe na 3.0 nenhuma anterior, que é a redução de lock conflict. Quem aí já passou com o problema de lock conflict, que é aquela situação onde você tem um registro que está sendo utilizado, vem outra máquina e tenta atualizar ele fala assim, erro porque o registro está sendo utilizado pela transação número tal. Então, isso acontece em algumas situações, principalmente quem trabalha com produto, saldo de estoque, alguma coisa assim, atualização de dados do cliente que vem de 2 máquinas separadas. Então, o Firebird 4.0 tem uma nova característica lá, como parâmetro, inclusive no Firebird.conf, que por padrão, na hora que ele tenta gravar, ele espera um pouquinho. E isso é diferente da transação, tá? Existe transação que espera e existe agora esse novo recurso que ele faz, se eu não me engano, por padrão, são 10 tentativas de gravação, dando um espacinho de tempo entre uma e outra. Então, se o registro está sendo utilizado, ele tenta gravar. Opa, está sendo utilizado? Então espera um pouquinho. Tenta de novo, espera um pouquinho, tenta de novo, por 10 vezes. Só então que ele vai exibir o erro. Se, por acaso, o registro for liberado nesse prazo, então o registro é gravado, certo? Então, você pode começar a ter muita melhoria em relação ao lock conflict só pelo fato de mudar para o Firebird 4.0. E isso aí é uma dor de cabeça, cara, que às vezes a pessoa tem que mudar toda a estrutura do banco de dados só para poder resolver isso, certo? Já no 4.0 pode ser que não seja necessário. E aí é aquele negócio que eu comentei há pouco tempo aqui na live ainda, que assim, por mais que você tenha índice criado no seu banco, por mais que você tenha o Firebird.conf otimizado, por mais que você tenha um servidor parrudo, se você não escrever suas consultas de forma correta, você vai sofrer com lentidão. E o otimizador do Firebird está sempre melhorando, então ele começa a interpretar algumas coisas de forma diferente, inclusive, eu acabei de lembrar de mais uma, ele interpreta junções, por exemplo, você escreveu lá left join e mandou rodar, só que no Firebird 4.0 existe uma inteligência de que ele identifica se é realmente necessário ser left join ou pode ser um join, certo? Então, claro que muda o resultado dependendo da situação, mas só se ele identificar que o resultado seria o mesmo e seria mais rápido com um ou com outro, ele vai interpretar de forma diferente. Na verdade, utilizando join, utilizando left ou left e join, que seria o inner join, aí nisso ele vai identificar qual que é a melhor situação para rodar naquela consulta. Isso acontece no Firebird 4.0, então foram 6. Maravilha. Bom, eu agradeço você mais uma vez por estar aqui. Foi o meu guru, foi o primeiro aí primeiro especialista que eu pude entrevistar. É um prazer receber você de volta aqui, tá, Edson? Obrigado mais uma vez e esperamos contar mais outras vezes. A comunidade do Firebird, ela vem crescendo bastante e é justamente por conta dessa ajuda mútua que a gente faz, né? Então, precisando qualquer coisa, a gente está sempre por aí. Maravilha. Obrigado pela sua participação. Até o próximo evento.
E aí, gostou da nossa edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite, conheça também as nossas redes sociais, todas elas @TecGuruOficial. E para mais conteúdos, acesse o nosso site tecguru.com.br. Até a próxima!